O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, dirijo-me também a todos aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, participando desta celebração, nesse momento rico de partilha da Palavra de Deus. Papa Francisco disse, falando da homilia, que ela é uma expressão forte de comunhão, de comunicação de Deus com o seu povo. E Deus utiliza de instrumentos. Essa é a pedagogia de Deus. Vemos desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus contando com o ser humano no resgate da própria humanidade. Aqui está o papel dos missionários e missionárias. E de certa forma, como a igreja tem dito, todos somos missionários. Se há missionários como estado de vida, indo até a outras nações, mas cada batizado é um missionário, uma missionária, e deve espalhar a palavra de Deus. Na liturgia da palavra hoje, vemos Davi se despedindo, já próximo da morte, se despedindo. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Na história da salvação, há, como nessa passagem, como que discursos de despedidas. Jacó reúne seus filhos, se despede. Davi, nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 14 a 17 de São João, aquele longo discurso, culminando com a oração sacerdotal, em que Jesus reza pela unidade dos seus apóstolos, daqueles que creriam nele, os chamados discursos de despedida. Também na vida, já escutei pessoas dizer: não esqueço aquelas palavras que meu pai disse um pouco antes da sua partida, como que dando-me um último conselho: não esqueço. Deus também utiliza dessa pedagogia. Aqui Davi recomenda a Salomão, sucessor no seu trono: ser corajoso, porta-te como um homem, observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos. Aquilo que é o mais essencial, é isso que Davi quer transmitir a Salomão.
e afirma que Deus será fiel à sua promessa se ele e seus descendentes, se Salomão e seus descendentes forem fiéis a Deus. Nosso Senhor, como eu disse, expressou também um discurso de despedida. No entanto, durante o seu ministério, quantos ensinamentos que temos narrados nos evangelhos. Embora ainda não é tudo claro, como São João diz, se fôssemos anotar tudo que ele falou e fez, não caberia nos livros desse mundo. Aqui temos o envio dos 12 apóstolos. E temos alguns nuances interessantes desse envio missionário do colégio apostólico. Primeiramente, enviou-os 2 a 2. Isso demonstra aquilo que a igreja tem insistido. Inclusive houve um sínodo exatamente sobre essa temática da sinodalidade. Sínodo quer dizer caminhar juntos. A importância da comunhão no cenário eclesial. Quando Jesus orou pela unidade, para que sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. E o mundo creia que me enviaste. Como é importante nas paróquias, nas pastorais, nos movimentos, a unidade, a comunhão. Querer bem uns aos outros, estarmos unidos, não em competição, em vanglória, em ciúmes, como recomenda Paulo na carta aos Gálatas, mas em unidade, em comunhão, começando pela família, igreja doméstica, mas também no cenário eclesial mais amplo, a unidade, esse testemunho de comunhão no mundo tão dividido. Nossas comunidades devem dar esse testemunho de comunhão, ser sinal de comunhão, de vivência da palavra de Deus. Enviou-os 2 a 2, recomendou que não levassem nada pelo caminho. A segurança do missionário é Deus no seu amor, na sua providência. Também na ação evangelizadora, na ação pastoral, nossa confiança deve estar em Deus, conscientes do protagonismo da graça, do primado da graça, ou seja, é Deus que atua. Nos colocamos como instrumentos, mas é Deus que atua. Essa recomendação do Senhor tem muito a nos dizer. De uma forma mais específica, no envio dos 12, mas também a nossa confiança apostólica deve estar no Senhor. Deus conta com nossos talentos, com nosso empenho, mas devemos esperar dele e orar, conscientes que é ele que atua. Aliás, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nosso Senhor também diz com veemência: se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. A missão não é garantia de sermos ouvidos. O Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, diz: o ser humano tem o livre-arbítrio para dizer não a Deus. Não deve, mas tem esse espaço de livre-arbítrio.
Deus não nos criou como fantoches. No entanto, é uma escolha profundamente equivocada. Quando olhamos o cenário do mundo hoje, no fundo percebemos que na base de tantos problemas que o ser humano cria para si mesmo e para outros, está a infidelidade à palavra de Deus. Enquanto que aquele que edifica sua vida na rocha da palavra tem plenitude de vida. É muito grave não acolher a palavra de Deus. Nesse aspecto, queridos, devemos orar por nossos familiares que estão afastados. Devemos interceder por eles, para que se acheguem ao Senhor, para que assumam o seu batismo, na vivência da palavra de Deus, na vivência da fé. Quantos afastados devemos interceder. Hoje celebramos Santa Águeda, martirizada lá no século III, como está na antífona da sua memória hoje da liturgia das horas, caminhou com espírito de festa para o seu martírio. Quantos testemunhos eloquentes de fidelidade à palavra de Deus. Por outro lado, os tantos martírios na história da igreja, inclusive nos dias atuais, demonstra que ponto chega a rejeição à palavra de Deus. Chega ao ponto de levar à morte aqueles que são seguidores e seguidoras de Cristo. Inspirado nessa nuvem de testemunhas, firmemos cada vez mais a nossa opção por Cristo em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.